Agenda Cristã, André Luiz e Chico Xavier. Irmãos em perigo. Os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro, a golpes verbais. Os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são próprios. Os que colocam a mente em outro mundo de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. Os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia, sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las, em favor da própria iluminação. Os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidades de serviço aos outros. Os que declaram perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal. Os que encontram ensejo de se entediarem, da vida. Vamos então agradecer a Deus e Jesus, a espiritualidade protetora de cada um de nós e desta casa, por mais este momento, que nós possamos usufruir todos os benefícios que serão distribuídos a cada um de nós nesta noite. Que assim seja. Estamos abertos, então, à palestra. Nossa Senhora, seja bem-vindo. Venha no livro. Segura-se. Boa noite, irmãos. Boa noite. É sempre um prazer atender o convite. O convite a essa casa que nós fizemos parte há muito tempo atrás, que nós não vamos contar a história porque nós temos tempo. E o relógio é o inimigo do expositor. Né? A gente sabe disso. Nós agradecemos a Deus primeiramente, agradecemos esse convite amoroso e nós preparamos para falar essa noite a prática do Evangelho. Nós todos sabemos que o Evangelho de Jesus são os ensinamentos que ele deixou para a humanidade inteira. Então, quando a gente fala do Evangelho, são os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos para a doutrina espírita, os ensinamentos para todas as outras crenças. É o mesmo. A diferença é que nós adotamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa obra maravilhosa que nós temos que ter em casa, não naquele lugarzinho lá para pegar poeira, né? Porque às vezes a gente aprende, quando nós entramos na doutrina, a gente aprende que o Evangelho é o livro de cabeceira. Só isso não adianta muito, né? Se você está lá pegando poeira, para que ele serve? Nós queremos entender melhor o que nós podemos fazer com o Evangelho e com o Evangelho segundo o Espiritismo. Como nós já falamos, nós adotamos, a doutrina espírita adotou essa obra como os ensinamentos de Jesus, né? Como a parte moral e religiosa. Dentro da doutrina nós temos os livros da codificação e o Evangelho explica a parte moral e religiosa do trabalho, esse trabalho maravilhoso, compilado por Allan Kardec, que se utilizou de diversas explicações aqui e acolá, não só na França, como iniciou a doutrina, mas ele angariou explicações, orientações pelo mundo todo, a iniciar inclusive pelos Estados Unidos, né? Nem foi na França. Enfim, tem um filme aí para nós vermos, maravilhoso, grandioso trabalho
brasileira, inclusive, está lá para quem quiser ver. Então, essa obra foi trazida pelos Espíritos Superiores, que, segundo Divaldo, é comandado pelo Espírito de Verdade, que é Jesus Cristo. Quem somos nós para dizer assim? Acho que não. Se nós estudarmos, se nós entrarmos no estudo dele propriamente dito, e nós conhecermos aí os ensinamentos de Jesus, nós vamos nos emocionar, inclusive, porque é tão claro as explicações do Espírito de Verdade, que a gente percebe que é coisa de Jesus Cristo. A gente entende e se emociona com isso. É bastante grandioso. Então, esse Evangelho segundo o Espiritismo, que nós queremos nos levar, ele nos remete às máximas morais de Jesus, que vai nos proporcionar o quê? Tranquilidade, paz e felicidade. Pois é, tem um C e tem um mais. Se nós seguirmos esses ensinamentos. Nós vamos falar da prática do Evangelho. Como devemos seguir? Nós vamos dar uma fórmula? Não, porque a fórmula já está aqui. Certa vez, numa casa espírita, um amigo muito próximo, ele veio: Ayrton, por que vocês, palestrantes, expositores, não fazem um manual para nós seguir? Quem somos nós, expositores? Nós somos, ontem nós estávamos aí, a outra semana nós estávamos aí, agora nós fomos escolhidos para vir aqui e dizer alguma coisa para nós sair aqui um pouco mais confortável, mais aliviados das nossas dores, quem sabe, né? É uma pretensão, mas é para isso que nós viemos aqui hoje. Nós viemos em busca de um conforto para a nossa alma. Ora que se nós levarmos, não é bom isso? Então essa obra nos vai trazer consolo e esperança a todos aqueles que são humildes, que não têm orgulho. Humildes no sentido de se livrar do orgulho. Por que nós vamos falar da prática do Evangelho? A natureza tem nos trazido alguns exemplos para nós focarmos em Jesus, como falou a irmã. Mostrar Jesus para as crianças, mostrar Jesus para todo mundo, Porque a natureza já nos trouxe aí, por exemplo, no nosso tempo, tsunami da Indonésia. Por que aconteceu o tsunami na Indonésia? Nós não vamos falar, mas está lá na obra Transição Planetária de Divaldo Franco. Está lá o motivo. Simples e bem claro. Mas o que nós temos com o tsunami? Nós estamos aqui em Santa Catarina, como falou a irmã. Nós estamos no Brasil, aqui não atingiu em nada. Nós somos irmãos. E temos que ter fraternidade pelos outros. Então vamos chegar lá. Então nós temos que levar consolo e esperança a todos aqueles que estão habitando no orbe terrestre. Nós tivemos a pandemia. Ainda estamos na pandemia? Vai falar da pandemia? Não, nós não vamos falar sobre isso. Ontem, inclusive, no nosso trabalho lá de quarta-feira, antes da pandemia, a gente chegava a se abraçar, se abraçar, como nós fizemos. Não pode abraçar por isso, por aquilo outro. Ontem, na quarta-feira, eu cheguei. Ok, né, pessoal? Acho que já dá para nós nos abraçar. Foi um abraço outro. Para nós voltarmos ao normal. Ainda tem alguma coisa? Vamos deixar a saúde cuidar disso. Vamos deixar as autoridades cuidar disso. Nós temos que nos cuidar até com a gripe. Então é só se cuidar de todas as coisas, de todas as transmissões que estão ali. Daí nós fomos todos para casa, para conviver um com o outro, aprender a conviver um com o outro. Quem não aproveitou, tem que aproveitar, de algum modo. Daí tem a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Jesus, como diz um amigo meu, o que falta ainda? O que vem depois disso aí? Isso aí são coisas para nós exercer o nosso amor e o nosso carinho pelos habitantes da Ucrânia
a Rússia. Nós não podemos escolher um lado. Quem está errado e quem está certo? Os dois estão errados. Os dois estão certos. Né? Então, nós temos que dirigir a eles prece, prática do Evangelho. Né? Essa obra maravilhosa que eu estou falando, demonstra também, através de explicações claras, precisas e factíveis, que a reforma íntima, tanto falado por irmãozinhos que vêm aqui, tem um amigo nosso que ele chamou a atenção às vezes: vocês não têm mais o que falar, vocês só falam de reforma íntima, não tem outro caminho. Se tiver, eu quero aprender. A reformulação de atitude, a minha vontade de melhorar, eu preciso mudar. A mudança dói muito. Né? Quanto tempo nós vamos ainda estudar? Quanto tempo nós ainda vamos participar de grupos de estudos? E quando nós vamos nos formar? Não nessa existência, e não na outra existência, e não na outra. Não há uma formatura dentro da doutrina espírita. Há sim cada vez um esclarecimento. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, que é o primeiro, e nós estudarmos, quando nós entramos aqui, tinha um irmão que perguntou: quando é que a gente vai acabar o Livro dos Espíritos? Porque nós só estamos no Livro dos Espíritos. Quando nós vamos acabar, a gente não sabe. 10 anos? 20 anos? Se nós pegarmos hoje e ler uma resposta, nós vamos ter uma outra interpretação, porque às vezes a gente não enxerga aquela vírgula, e nós sabemos que uma vírgula faz uma guerra, se ela estiver no lugar errado, né? Isso é entendimento. Então nós, olha, eu já li isso aqui muitas vezes, 30 vezes. Ler é diferente de estudar, né? Porque nós precisamos estudar as obras. Estudar. Eu já li os 400 e tantos livros do Divaldo. É muito pouco. Se eu estudar um, já está bom. Na época eu vou ter entendimento. Estudar. Nós estamos estudando agora um livro chamado Sublime Peregrino. É de emocionar o tempo todo. Terminei, comecei de novo. Porque tem coisas que passou, que na hora que nós estamos estudando, toca o telefone, chegou uma mensagem, assim por diante, né? E a gente perde o foco. Então nós temos que estar focado e aprender. Então a reforma íntima é a mais absoluta e única maneira de libertarmos de todos os sofrimentos que impingimos a nós mesmos durante a nossa trajetória de sucessivas existências. Nós sofremos porque nós queremos? Não. Nós sofremos porque nós não compreendemos ainda as coisas. A partir do momento que às vezes as pessoas dizem assim, o espírita fala que tem que sofrer, né? Aí tem que sofrer. Não. Se ele entender, o sofrimento ainda vai existir? Vai. Mas vai ser mais ameno, porque eu estou compreendendo por que eu estou sofrendo. Porque eu mesmo que fiz as coisas erradas. Eu faço um exercício de falar comigo mesmo, no espelho, né? Eu posso encarar o Mário facilmente, conversar com você, olhando para você, mas olhar para mim mesmo não é fácil, porque a gente está falando dentro da nossa alma, né? O meu filho pergunta: o que o pai está fazendo lá, mãe? Será que ele está igual a eu? É esquizofrênico, né? Será que ele não está precisando de tomar o meu remédio? Não, ele está conversando com ele, deixa ele. Não se mete, né? E aí a gente tem que reformar, tem que mudar algumas coisas na vida. Então esse é o grande motivo de nós adotarmos o Evangelho segundo o Espiritismo como base para nós realizarmos o Evangelho do lar. É aí que nós queremos chegar. Porque a doutrina espírita, acima de qualquer outras considerações, ela é uma religião cristã. Quando também nós entramos na doutrina,
nessa casa, inclusive, já falamos, nós escutamos que a doutrina espírita não era uma religião. Ela é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Ao longo do tempo nós vamos percebendo que sim, ela é uma religião, porque se nós falamos de Deus e de Jesus, ela é uma religião que nós adotamos, porém nós entendemos a parte científica, de onde viemos, para onde vamos e assim por diante, e a filosofia que dá todas as respostas a nós. Basta nós aceitarmos as respostas. O Evangelho é claro nisso, né? Então, acima disso, ela é uma fonte viva, aqui, segura. Na verdade, o Evangelho, segundo o Espiritismo, dentro da doutrina, o Evangelho em si, é a mais precisa bússola que vai nos orientar na caminhada a nossa melhora, a nossa evolução. Mas eu não quero evoluir. Mas e lá em casa, eu tenho uma dificuldade, porque só eu que sou espírita. Muito bem, você já é uma fonte de luz. Como que eu faço? Eu acredito, sempre aprendi desde pequenininho, que eu tenho um anjo guardião comigo. Não é? Então, se eu fizer o Evangelho, sou eu e ele. 2. Segundo Haroldo, para cada anjo guardião tem mais um e tem mais outro. Uma equipe, né? A cuidar de cada um de nós. Olha que grandioso que é. Então nós nunca estamos sozinhos. Eu vou lá sozinho, vou fazer sozinho, né? Quando eu estou fazendo, talvez lá em outro lugar alguém também está fazendo, nós já vamos chegar nesse lugar. Nós vamos ter, consequentemente, a alegria de viver. Nós vamos modificar os nossos pensamentos. Nós vamos entender. A prática do Evangelho no lar constitui uma das mais importantes atividades dos componentes de uma família. Vamos ver sobre isso, né? Que vai estabelecer aí um alto grau de relacionamento entre as pessoas da casa. Volta a dizer, mas eu sou sozinho. Faz o Evangelho no lar. Vai atrair alguém. Hoje, amanhã, quando nós marcamos o dia, dificilmente nós vamos começar naquele dia. Porque é grande a dificuldade, que as trevas estão aí para dizer assim, não faz isso. Aí aparece não sei quem, aparece o vizinho, aparece aquele outro. Aquele dia já não faz. Faz no outro dia. Que dia que é melhor? O dia que você pode. Cada um escolhe, segunda, terça, o dia da semana. Mas aí, o trabalho até não arruma desculpa. A hora que você puder, não é 2 horas de Evangelho. 25, 30 minutos. Nós não vamos falar como fazer, mas aqui os irmãos podem orientar. Não tem orientação no Google e assim por dentro. Bota lá, como fazer o Evangelho no lar. É simples, você vai achar. Mas com a prática do Evangelho no lar, além aí de nós estudarmos as palavras de Jesus, além de nós estudarmos as palavras de Jesus que nós já falamos, à luz da doutrina dos Espíritos, nós vamos ter as explicações pelo plano superior, né? Nós vamos obter o seguinte, algumas coisas, porque não dá tempo de nós falar de todos. Nós vamos ter um aprendizado a respeito do que mais... Obrigado. Nós vamos ter um aprendizado do que mais seguro existe sobre como conduzir os passos nas mais variadas dificuldades da nossa vida. Nós temos dificuldade? Temos. Todos nós temos, né? Então, diariamente nós vamos ter algumas dificuldades. Se eu relacionar as dificuldades de hoje, nós vamos ficar aqui até a meia-noite. Porque faz parte, né? Nós vamos ter um compromisso grande um com os outros, da família.
né? Porque esse estudo, em comunhão com os pensamentos, com as conclusões da verdadeira finalidade da vida, vai nos proporcionar um verdadeiro pacto de paz. Primeiro conosco mesmo. Essa é a ideia. Primeiro conosco mesmo. Vai ser um exercício de amor e de fraternidade conosco. Não egoísmo. Não estamos falando de egoísmo. Porque eu posso dar amor para as pessoas se eu tiver amor por mim mesmo. Primeiro. Não é egoísmo. Não é eu me amo, eu isso, eu aquilo. Não é se engrandecer. Mas é saber que você está somando, que você está aprendendo, que você está melhorando, que você vai ter amor para doar às pessoas em abundância, sem restrições. Nós vamos ter a compreensão de que todos somos espíritos, todo mundo já falou aqui, né? Simples, ignorantes, criados por Deus, cada qual ao seu tempo, possuindo um determinado grau de evolução. Então, quando nós fizermos o Evangelho no lar, que está a esposa, o marido, um filho, quem sabe, alguém que lá seja, nós temos que entender que ali tem um que entende um pouco mais, outro entende um pouco menos. Nós temos que ter respeito por aquele que entende menos, escutar a sua palavra, estava falando aqui, escutar o que a outra pessoa tem para dizer, quais as dúvidas, quais as dificuldades, para nós entendermos um e o outro, e as pessoas indo se ajudando. Entendimento ainda de que esse encontro de corações no mesmo lar deverá ser encarado como uma reunião de aprendizes. Nós somos aprendizes. Nós viemos à doutrina há quanto tempo? Não importa muito. Importa que nós estamos sempre aprendendo. Eu acabei de falar do Livro dos Espíritos. Esquece aquela vírgula para ver o que acontece. Vai ser outro entendimento. Né? Uns são mais adiantados, outros menos adiantados, e assim por diante, né? Que nessa existência nós cursamos uma escola, a escola da vida, que a natureza está aí para nos cobrar. E aí nós temos que pensar que nós estamos na Terra, que parece enorme no nosso pensamento. Quando nós visualizarmos a nossa galáxia, nós vamos ver que inclusive nós somos quase os menores do tamanho, né? Então nós somos um grão. Tem um amigo que saiu daqui da Bela Vista e casou em Hong Kong. Nossa, como é longe. É longe? É longe. Como que ela achou lá em Hong Kong? Alguém? Porque já estava designado, porque a Terra é tão pequenininha que a gente se encontra na esquina. A Hong Kong é na esquina. Dado hoje a facilidade de nós chegarmos lá. Ou não é? Alguém discorda disso? Né? Nós somos criaturas diferentes umas das outras. Nós vamos ter entendimento, nós vamos assimilar nessa escola da vida. Cada um de nós tem muito a assimilar e muito a oferecer. Quando nós viemos ao caminho de cruz, nós viemos em busca, talvez nós viemos para tomar um passe. Tá bom, né? Nós viemos buscar uma energia. E quanta cada um acha que vai doar? A gente não tem ideia. Não dá para saber. Mas nós viemos doar também muita energia. É dessa energia que a espiritualidade trabalha. E doar o que você tem de mais, ela, e assim por diante. É assim que nós saímos daqui mais aliviados. Doando, recebendo aquilo que eu mereço, aquilo que eu preciso, aquilo que eu tenho esse merecimento, que eu vim buscar. Às vezes eu venho buscar mais do que eu quero, não vai levar, né? Ah, eu queria, vai levar o suficiente. Essa que é importante. Nós vamos ter a conscientização de que essa reencarnação no mesmo lar não significa, inclusive, obrigatoriamente,
uma reunião de almas afins, que são todos os anjinhos que se encontraram. Não, às vezes, muito, são devedores uns com os outros, que viemos aí no exercício de perdão, e de resgate, e de reconciliação. Ontem, né, eu estava indo para o Teresa de Jesus, eu e a minha esposa, a gente sempre mandou de mão, porque sempre foi assim, né? O que eu tenho aqui na frente e lá atrás? Não entendo como isso pode ocorrer. Aí um senhorzinho, que lindo, ele até se assustou, que é, né? Muito bonito, isso é prova de muito amor. Às vezes não pode ser que não, né? Mas gostei dele ter falado. Senhor, muito obrigado, Senhor. Na volta a gente encontrou ele. Estava de mão de novo. Obrigado, Senhor, você me salvou meu dia. Então a gente tem que seguir nos cuidando um do outro, porque nós viemos para se reconciliar. Então vamos aproveitar. Praticando então o Evangelho no lar, como já disse, não vou falar da regra, porque está lá no Google, está aqui nas pessoas. Depois, se alguém quiser também, a gente conversa um instante, que é muito simples, né? Deverá ser realizado com pontualidade, isso a gente vai aprender e sabe disso, um dia da semana, porque nós vamos aprender aí a disciplina, que é o que mais precisa. Disciplina remete à reforma íntima. De novo, tem que reformar, tem que mudar, precisa mudar. Se nós viemos escutar alguma coisa para nós nos confortarmos, nós vamos entender que precisa mudar alguma coisa para dar uma melhora, mas nós vamos ter aí alguns benefícios com o Evangelho do lar. Deixa eu organizar aqui que para você. Cadê? Está aqui. Nós vamos ter o entendimento dos ensinamentos de Jesus, que já falamos sobre isso, em comunhão com os pensamentos, aqueles que nós vamos praticar no ambiente doméstico. Nós vamos começar a mudar a conversa em casa, com a prática do Evangelho no lar. Quanto tempo leva para eu mudar? O tempo que eu quiser. Posso mudar amanhã, como leu a irmã ali. Não é do dia para a noite. Não é de uma semana. Às vezes leva 10 anos, 20 anos. E daí? Nós estamos aqui para nos reconciliar. A gente não sabe quanto tempo vai ficar, né? Eu vou assumir fulano de tal porque meu pai vai na minha frente. Quem sabe? As lições do mestre aprendidas pelos familiares trarão com certeza a compreensão de que viverão em maior harmonia, tendo em vista que no próprio estudo nós vamos compreender e superar os desajustes que porventura ainda existam. Pode ser até que a gente não tenha um desajuste. Claro, como que nós podemos julgar? Um casal, o outro e assim por diante. Os nossos filhos. Nós vamos aprender com essa lição que nós vamos viver em maior harmonia, porque nós vamos compreender esses desajustes. Vai despertar o sentimento de fraternidade no lar, por extensão, na rua, no trabalho e assim por diante. O amor que nós precisa coexistir entre os familiares. Tem que ser bom viver junto. Estimulando a presença das crianças nessa reunião. Mas talvez ela vai dormir. Deixa dormir. 20 minutos, 30 minutos. Como que eu faço? Tem um livrinho, aqui não tem, deve ter escondidinho, né? Um livrinho chamado Minuto de Sabedoria, tem outro que é do Chico, que é um livrinho que abre, tem 2 orações, tem 2 mensagens, uma do lado, outra do outro. Coloca eles para ler aquilo ali. Vai estimular a leitura, ele não vai compreender, você vai explicar de acordo com o seu ensino, com o que você entende, para ele entender e querer ficar ali cada vez mais. Eu tenho um neto que ele começou com 7 anos, hoje ele tem 9.
Antes a gente convidava, agora a gente não convida mais, que ele já vem. Só que ele é meio malandrinho para ler, né? Então ele abre, vou, pode ser esse, menor, escolhe o menor. Não, hoje tu vai ler o maior. Tá bom. Ele lê uma vez, eu peço para ele ler de novo, porque para estimular a leitura e um pouco de entendimento. A família aprenderá a conviver melhor entre seus elementos, por consequência, a família universal. Isso que nós falamos sobre a guerra da Ucrânia e a Rússia. Nós temos que enviar armas de luz, porque nós não podemos pegar em armas, porque aí nós vamos contra a lei divina, nós vamos a favor de alguém e contra o outro. E a gente não sabe quem está certo e nem interessa. Certo é aquele que nós vamos enviar luz. Luz, caminho de luz. Não é? Nós vamos saber que somos espíritos distintos, suas dificuldades, seus defeitos e virtudes. Quem não tem virtude? Eu conheço alguém que não tem. Não conhece, não. Você pensa que ele não tem. E quando você pensa que o fulano não tem virtude, você está perdendo a oportunidade de angariar amigos. Você tem que somar amizades. Né? É isso que precisa. Estimulando, vendo a virtude naquele fulano que ele tem, mas o nosso orgulho diz que não. O seu orgulho diz, não, não. Nós vamos ter a compreensão de tornar mais fácil pela aquisição raciocínio. Nós temos que estimular a compreensão, a caridade, a compaixão, perdão. O mais importante de todo trabalho do Evangelho no lar. Dessa prática, tudo que nós falamos é realmente bastante importante. Mas o que é mais importante do que isso tudo? E além de outras coisas que tem dentro do Evangelho. Quando nós obedecemos esse horário, dia pré-estabelecido, espíritos protetores terão condições de ali se reunirem, de trazer e auxiliar espíritos de conduta inferior. Mas daí ele vai trazer espíritos sob cuidado da equipe espiritual. Eles não vão trazer e largar ali. Sob cuidado da equipe espiritual. Eles vão trazer aqueles que porventura se encontrem no lar. Né? Eles vão dirigir, vão transformar esse local em pronto-socorro espiritual. Olha a importância que é o Evangelho do lar. Dizia a nossa irmã Selma, não sei se alguém teve essa oportunidade grandiosa de conhecer essa senhora, agora ela faz parte da equipe de lá. Se todo mundo pudesse ver a luz que sai do lar, que pratica o Evangelho em um dia da semana, se pudesse ver, ela faria com muito mais amor, porque a luz sai espargindo por todos os cantos da casa, do bairro, da cidade, da onde nós pensarmos, hospitais e assim por diante, aonde nós dirigimos nossos pensamentos. Enfim, para nós terminarmos, que esse relógio ali é bom, hein? O padrão vibratório desses instantes de muita paz será assimilado por todos. Como nós viemos à casa espírita, nós não vamos transformar nossa casa num centro espírita. Também está lá nas orientações. É outro trabalho, é outra luz que nós vamos emanar. Mais luz, fazer luz. Somos luz. Será assimilado por todos, trazendo um real equilíbrio na mente e no coração, facilitando a semana mais feliz, facilitando o trabalho, facilitando a nossa estada na terra, não é? Desse livrinho aqui para nós terminar realmente, Flor de Vida,
o Espírito Shira, ela diz o seguinte: o lar, por assim dizer, é a síntese da pátria em que nasceste. No lar eu começo a praticar a bondade. Não adianta eu ir lá fora e praticar um monte de coisa e chegar no lar e quer chutar todo mundo. Cachorro, inclusive. Né? Então, é no lar que começa. Mas ainda, mesmo sabendo que um ponto de luz no universo, que nós entendemos que nós somos um ponto de luz, mas nós somos um ponto de luz tão fraquinha. Pois é, mas se faltar essa luz fraquinha, vai faltar algo no universo, na iluminação perfeita. Se nós ligarmos essa carreira aqui, nós vamos entender que vai ficar mais escuro. Então nós temos que fazer o quê? Luz, muita luz. Obrigado mais uma vez, irmã. Obrigado a todos pelos olhares de carinho. Iluminai-vos com o Evangelho no ar, enfim, com essa paz no coração. Fiquem com Deus. Muito obrigado, irmão. Nós agradecemos a excelente palestra. Também agradecemos a espiritualidade amiga presente, que nos trouxe esses momentos tão bons, que tudo que a gente aqui aprendeu, escutou, nós possamos levar no nosso dia a dia, nas nossas vidas, nas nossas casas, enfim, que a gente possa utilizar todo esse conhecimento no nosso dia a dia. E assim, vamos agradecer a Deus, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,